Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, eu queria fazer um desafio aos irmãos. Pastor tem umas manias, né, irmão Gessé? Coisa de pastor. Se tem uma coisa que é tão preciosa, é ouvir a igreja lendo a palavra. Ai, irmã Edna, tem tanto tempo que a gente não ouve isso. Vamos ainda aqui com máscara ler esse texto bem forte para a gente poder ouvir a igreja de Jesus lendo a palavra? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Hoje nós estamos iniciando uma nova série, Mais do que Vencedores. Neste mês de outubro eu quero partilhar com os irmãos, não somente eu, mas outros ministros do Evangelho que esta igreja tem, outros pastores, outros que estão se preparando ao ministério pastoral, vão estar compartilhando aqui a palavra de Deus sobre esta série, Mais do que Vencedores. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de tantas adversidades, nós vivemos um tempo de tantas lutas, tantos problemas, e parece que agora nos últimos 7 meses, que nós estamos enfrentando todo esse processo de afastamento social, todo esse processo de isolamento, todo esse processo do Covid-19, que a princípio estava longe de nós, estava lá na China, depois veio para a Europa, depois veio para os Estados Unidos, para a América Central, de repente chegou no Brasil, aí chegou lá na região norte, chegou no centro, São Paulo, Manaus, a gente ouvia falar tantas coisas, de repente chegou no Distrito Federal, de repente chegou na nossa casa, chegou na nossa vida. E aí a gente começou a ver tantas notícias, nós começamos a ver tantas circunstâncias. E a pergunta que eu quero fazer a você: como nós lidamos com este texto? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É fácil lidar com esse texto, irmão Josimar, quando todas as coisas estão bem. É fácil lidar com esse texto, irmão Edson, quando nós estamos empregados, nossos filhos estão saudáveis, aos nossos olhos nós estamos conquistando, as coisas que nós esperávamos está dando certo. É fácil você virar e dizer assim: olha, eu sou mais do que vencedor. Principalmente quando você está com aquela causa assim na justiça, aquela assim que você fica esperando e não sai de jeito nenhum, e de repente um dia você vai lá e diz assim: olha, o advogado te liga, resolveu! Aí você fala assim: glória a Deus, eu sou mais do que vencedor. Não é assim que a gente usa esse texto? Agora, irmã Edna, como a gente pode dizer que nós somos mais do que vencedores quando o desemprego chega? Quando a gente pode ser e dizer que nós somos mais do que vencedores quando o Covid chega na nossa casa? Quando a gente pega aquele resultado de exame e está lá CA positivo? Como é que a gente é mais do que vencedor quando a gente enfrenta, Gessé, o chefe chama na salinha e fala assim: cara, acabou, você está despedido. Você sai dali e grita assim: eu sou mais do que vencedor? É sobre isso, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos nesse mês. Sabe por quê? Porque nós vivemos um momento tão desafiador na nossa vida, na nossa jornada como cristãos. E uma coisa que a pandemia está nos mostrando, que nós necessitamos de uma igreja no Brasil mais madura. Nós necessitamos de uma igreja que tenha uma experiência a mais com o Senhor, com profundidade. A pandemia mostrou que uma fé superficial, ela não resiste a um tempo como esse. Uma fé superficial, Yara, ela não consegue sobreviver a um momento desafiador. Uma fé superficial, ela não resiste a um momento como esse da pandemia. E aí nós precisamos ter raízes. Nós precisamos, irmã Gina, aprofundar as nossas raízes no Senhor, estar firmados nas rochas a tal ponto, do que aconteça o que acontecer, nós vamos virar e dizer: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Aí muda o nível, aí muda a realidade, aí muda o disco, aí nós precisamos falar de maturidade espiritual.
E maturidade na jornada de um discípulo de Jesus é necessário. Mas às vezes a nossa compreensão do reino, a compreensão das escrituras, a compreensão da fé, ela é equivocada. E às vezes, Yara, nós temos alguns textos na Bíblia que nós interpretamos de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa realidade, de acordo com o nosso tempo, e aí nós ficamos frustrados, compreensões equivocadas da palavra. Eu até mencionei mais cedo na primeira celebração, lembrando daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus chega ao lado deles, eles não conseguem enxergar Jesus, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Vocês estão tão tristes? E eles dizem: olha, você é o único por aqui que não sabe o que está acontecendo. Olha, Jesus o Nazareno, ele era poderoso em obras, ele morreu desde sexta-feira. As mulheres foram lá no túmulo, dizem que ele já ressuscitou. Os homens também foram e conferiram, dizem que ele ressuscitou, mas já fazem 3 dias e nada. Aí eles dizem assim: mas nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Israel. Mas qual era a libertação que eles estavam esperando? Era a libertação do Império Romano, era a libertação dos altos impostos. Eles achavam que Jesus ia ser, por exemplo, como Moisés. Eles achavam que Jesus ia ser como Davi. Eles achavam que ele ia ser um guerreiro. Só que eles não tinham entendido compreensões erradas da palavra de Deus. Eles tinham expectativas erradas e agora eles estavam frustrados. Sabe por quê? Quanto maior a expectativa, quando não alcançada, maior a frustração. Tem muita gente que está frustrada com o evangelho, muita gente frustrada com a igreja, muita gente frustrada até mesmo com Deus. Sabe por quê? Porque teve expectativas erradas. Incompreensão da palavra, incompreensão das escrituras. E aí a gente vive num tempo, irmão Gessé, que no Brasil evangélico o triunfalismo é moda. Declara, você é mais do que vencedor. Aí você passa a viver só de frases de efeito. Agora, irmão, tem uma coisa: quando a gente está lá no leito de dor, pode ser frase de efeito do jeito que for. Quando a gente está lá na crise, frase de efeito não resolve a vida de ninguém. Ou a gente tem firmeza na fé, ou a gente tem experiência com Deus. A gente vive um tempo, a ideia em que o crente ele é vitorioso em todo momento, em todas as áreas da sua vida. Essa é uma das principais marcas da igreja evangélica brasileira. Você tem que triunfar, você tem que vencer. Sem dúvida. Paulo está nos dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isso, de alguma forma, tem se expressado na nossa vida evangélica brasileira de que forma? Como é que esse triunfalismo vem? Esse triunfalismo vem nas músicas, esse triunfalismo vem nas canções, esse triunfalismo vem de muitas maneiras. Quer ver um exemplo? Vem nessa terça-feira que vai ter culto da vitória. Isso é triunfalismo. Você já viu o culto da derrota? Não existe culto da derrota, irmãos. Todo culto é culto da vitória, porque nós estamos na presença do Senhor. É igual dizer assim: vem para o culto de libertação. Irmãos, todo culto é culto de libertação, porque onde a palavra de Deus é ministrada, a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ministração não é um ato que você bota a mão na cabeça, rodopia e cai, não. Ministração é quando você, libertação é quando você troca as mentiras de Satanás pela verdade de Deus no teu coração. É maturidade. Só que a gente vive uma época de pessoas imaturas, no movimento imaturo. Aí tem mais de 7 milhões de desigrejados. Por quê? Porque gente imatura, frustrada, sem conhecimento da palavra, machucada no meio do caminho por interpretações equivocadas de um movimento triunfalista. Crente não passa por luta, crente só tem vitória. Vai nessa, neném. Vai nessa. Vai ler as escrituras, vai ler a palavra. O problema é que as pessoas não leem mais a Bíblia. Lemos de tudo, menos a Bíblia. E aí quando falta a Bíblia, sobra heresia. Vou repetir isso. Faltou Bíblia, sobra heresia. Sobra pensamentos equivocados. Canções vazias. E sabe qual é o texto principal, geral desses movimentos? É justamente esse que nós lemos. Romanos 8, 28. O slide anterior vai nos mostrar. Olha o que o texto diz. Porém, em todas as coisas. Essa versão que eu estou aqui não começa com porém. Ela começa em todas estas coisas.
porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A maioria das vezes, David, a gente não lê esse texto aqui usando estas coisas. A gente só lê esse texto assim: em todas as coisas. Já viu? A maioria das vezes a gente só lê ele cortando estas. Só que a língua portuguesa, você cortar esse estas aí, você vai dar um sentido totalmente contrário ao que o texto nunca teve. E é sobre isso que nós vamos, durante esse mês de outubro, mergulhar nas Escrituras, entender o que Paulo quer nos ensinar para ter uma vida de fato vitoriosa. Sem dúvida alguma, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas ser mais do que vencedor é entender que eu não posso fazer aquilo que eu deveria fazer e depois querer que Deus resolva. Às vezes nós somos assim. Uma crise danada no trabalho. Mas também, cara, tu só chega atrasado. Se tivesse uma eleição de melhor colaborador, você nunca ganharia, porque tu só reclama. Ainda diz o cara que está fazendo alguma coisa, diz assim: lá vai o puxa-saco do chefe. Não, cara, não é isso. A Bíblia diz que nós que devemos servir, sirvamos como para com o Senhor. Só que a gente vive uma geração que é assim. A gente reclama, e aí depois, quando vem o desemprego, diz assim: ah, Deus, o Senhor me esqueceu. Não, cara, Deus não te esqueceu não. Tu fez um monte de coisa errada, agora está querendo que Deus assuma as contas. Pegou o cartão e estourou. Pá! Cuidado, cartão de crédito é uma bênção, mas ele te leva para o buraco. Chegou aquele limite lá, extraordinário, aquele limite fantástico na sua conta. Você acha que é teu, não é nada. Aquilo é o inimigo querendo te laçar, corre dele. Aí você vai lá e ó, pá! Sai comprando, gastando. Aí depois assim, olha o inimigo se levantando contra mim. Inimigo nada, foi tu que gastou, cara. Ainda quer colocar a culpa no outro. Aí começa: Deus, Deus. E Deus é tão bom que ainda ouve. Mas às vezes tem gente que se frustrou nessa jornada, diz assim: Deus me esqueceu. Esqueceu não, tu fez coisa errada e agora quer que Deus pague a tua conta, cara. Sabe o que está nos faltando, irmãos? É maturidade na igreja. Está nos faltando entendimento da palavra. Está nos faltando compreensão certa dos textos bíblicos. Por quê? Porque nós temos uma geração que gosta muito, não tenho nada contra isso, mas apaga a luz, e aí vive esse movimento, aí a atmosfera da adoração, e levanta a mão, e canta, e faz não sei o quê, mas segunda-feira continua nas mesmas tranqueiras. É filho que chega na igreja, levanta a mão, extraordinário, chega segunda-feira, continua desobedecendo os pais. Que atmosfera da adoração é essa que não leva a mudança de vida? Que atmosfera da adoração é essa que não leva a mudança de história? Que não leva a mudança em casa? Que nós não somos pessoas melhores? Que evangelho é esse que não transforma? É qualquer coisa menos evangelho. É disso, irmãos, que eu estou dizendo. É disso que nós estamos falando. E aí nessa ideia do triunfalismo, a gente entra nessa jornada, né? E até mencionei aqui uma canção que eu gosto muito dela. Só que ela, quando cantada no contexto errado, ela se torna um erro teológico gigante. Lembra? Posso enfrentar o que for, eu sei quem cuida de mim. Os seus planos não podem ser frustrados. Olha aí. Essa letra é lindíssima. Mas se eu pegar somente esse trecho, fora do contexto e fora de uma realidade, a grande questão é: e se o plano não for a cura? E se o plano não for a resposta? E se o plano de Deus for me ensinar a administrar melhor o que eu tenho e não fizer o milagre aquele mês do recurso? E se o plano de Deus for me permitir passar pelo vale da sombra da morte? A grande questão, irmãos, aqui é a gente entender o que verdadeiramente esse texto diz: em todas estas coisas. E aí nós precisamos ter a sabedoria de entender um texto no seu contexto, para não usarmos ele para pretexto. E existe o contexto imediato, o contexto posterior, o contexto amplo, que é o livro, e o contexto todo das Escrituras. A língua portuguesa, ela tem uns detalhes que são muito simples, mas que a gente pode se enrolar.
Quer ver um exemplo? Eu moro numa casa de botão. Aonde eu moro? Eu moro nessa casa aqui? Ou eu moro numa casa feita de botões? Isso é língua portuguesa. É por isso que o texto diz assim: em todas estas coisas. Que coisas seriam estas? Eu quero nesse primeiro encontro tentar responder duas perguntas com os irmãos. Quais são todas estas coisas? E a segunda é: o que é ser mais do que vencedor? O texto não diz isso? Que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores? Então, biblicamente, nós vamos tentar entender o que é estas coisas e o que é ser mais do que vencedores. Mas para que a gente entenda o contexto de Romanos 8, é importante a gente lembrar do que Paulo estava fazendo e para quem Paulo estava escrevendo. Paulo está agora escrevendo a igreja em Roma, e quando a gente lembra de tudo isso, é bom entender o que Paulo estava fazendo. Paulo tinha terminado o seu ministério no Oriente e ele planejava visitar Roma, antes de seguir para a Espanha. Algumas coisas tinham acontecido e os irmãos de Jerusalém estavam passando um momento difícil. Uma oferta foi levada àqueles irmãos. Atos capítulo 15 nos fala sobre isso. E Paulo então agora escreve. Ele escreve a Roma para mostrar àqueles irmãos, não como por exemplo ele escreveu a Coríntio. Quando ele escreve primeiro aos Coríntios, ele está respondendo os irmãos da casa de Cloé, que manda alguns questionamentos, e ele responde. Agora não, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo está apresentando a sua fé. Ou seja, ele organiza um pensamento bem fundamentado, algo que nenhuma das outras cartas, por mais bem fundamentadas que elas fossem, e são, Paulo não tem a mesma didática. Paulo em Romanos, ele escreve de fato a razão da sua fé, o que nós devemos crer. De 1 a 11, Paulo é claro nisso, é por isso que muitos teólogos dizem que Romanos é a síntese do Evangelho. Se você gosta de ler, mencionei um livro hoje, vou mencionar novamente. John Stott, o seu comentário de Romanos, para mim é o melhor comentário que nós temos. Porque John Stott é um homem extremamente equilibrado. Foi ele que diz: crer é também pensar. É uma fé racional. E Paulo era mestre nisso. E Romanos é mestre nisso. Então Paulo mostra de 1 a 11 no que nós devemos crer. E de 12 a 16 como nós devemos nos comportar. É interessante que a maioria das cartas de Paulo, ele trabalhou mais comportamento. Ele trabalhou comportamento em Coríntio, ele trabalhou comportamento, por exemplo, escrevendo a Timóteo. Ele trabalha o comportamento dos crentes da Galácia. Mas é interessante como ele trabalha pouco comportamento com os romanos e ele trabalha fundamentos da fé. Por quê? Porque ele estava explicando àqueles irmãos o que ele acreditava. Se você quiser um resumo de todo o Evangelho, leia Romanos. E Paulo, ele constrói uma argumentação muito simples, mas muito profunda, baseada em 3 pontos. Primeiro, o pecado que nos amarra. Por isso que no 3:23 ele vai dizer: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. 6:23 ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Salário é a paga. O resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele começa mostrando as agarras do pecado. Aí depois ele mostra a lei, como a lei nos condena. Porque a lei, ela veio para nos condenar. Mas depois ele apresenta a vitória em Cristo. Se eu pudesse exemplificar isso, irmã Rosângela, a lei, o pecado e Cristo, é muito simples. Imagine que meu rosto estivesse sujo aqui agora. A sujeira do meu rosto seria o pecado. A lei é o espelho. E eu olho diante do espelho e o espelho mostra que o meu rosto está sujo. Mas o espelho pode limpar o meu rosto? Assim é a lei. A lei, ela só mostra onde nós erramos. Mas eu abro a torneira e pego a água. A água é Jesus, a água da vida,
que no seu sangue nos purifica de todo pecado. A lei não é suficiente para me perdoar. É por isso que Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso que é um equívoco aliançar ou relacionar a salvação com as obras da lei. Ah, você não guarda o sábado, você não vai ser salvo. Se eu dependesse de guardar a lei para ser salvo, eu jamais seria salvo. Se a lei dependesse, se a minha salvação dependesse de uma ação minha, sabe quando eu seria salvo? Nunca. Porque eu sou pecaminoso, eu sou tendencioso ao mal. É por isso que Paulo vai chegar a partir do capítulo 6, irmão Pedro Ulisses, e vai dizer assim: olha, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. E ele naquela crise toda, e ele chega no capítulo 8. Sabe o que é o capítulo 8, irmã Edna? Um grito de liberdade de Paulo. Ele chega no capítulo 8 rasgando o coração, e ele vai virar no capítulo 8 e vai chegar dizendo já de sola. Sabe o que ele vai dizer? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele já chega de sola, irmã Rosângela, sabe por quê? Porque a lei o acusava, o pecado o afastava de Deus, mas ele está dizendo: agora com a minha nova vida em Cristo, eu sou livre. A nova vida em Cristo me traz liberdade, Davi. A nova vida em Cristo me traz um novo momento na minha história. A minha nova vida em Cristo, ela me leva a viver um novo momento. E Paulo agora está ensinando isso, e é interessante que quando ele chega no capítulo 8, ele vai dizer: agora eu sou livre. E aí no versículo 16 ele vai dizer: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele encontra a paternidade, ele encontra o carinho do Senhor, ele encontra o amor do Senhor, irmão Pedro. E aí, sabe como ele termina o capítulo 8? O término do capítulo 8, irmãos, é um cântico de vitória. É por isso que a partir do versículo 31, o que Paulo está dizendo agora? Lembra? Olha a construção, olha o contexto. Ele trabalha pecado, morte, ele trabalha lei que acusa, e agora ele trabalha graça que nos alcança. E quando ele trabalha a graça que nos alcança, ele diz assim: eu vou cantar um cântico agora. E sabe qual é o cântico que eu vou cantar? Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, e diz assim: que diremos, pois, à vista estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí no versículo 35 ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha agora o sentido que o 37 toma no seu contexto. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Aí ele termina, e ele vai dizer: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão Wilson, Paulo estava escrevendo a uma igreja que estava sendo extremamente perseguida pelo Império Romano. Ele mesmo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: eu fui livre da boca do leão. Você acha que Paulo estava falando isso por brincadeira, Pedro? Você acha que Paulo estava dizendo assim: eu fui livre da boca do leão? Não, meu irmão. Ele tinha sido livre de fato, porque era comum que os cristãos estavam sendo lançados aonde? Cristãos tinham virado
objetos de brincadeira, lança ele para os leões, vão lutar com leões, e a arena, todo mundo vendo, e se alegrando em ver os cristãos sendo comido por leões. Sabe por quê? Esse povo tinha reconhecido a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e eles estavam sendo perseguidos a ponto de darem as suas próprias vidas, e Paulo agora está escrevendo a este povo, a esta igreja, mostrando as suas convicções de fé, e Paulo está mostrando a eles que muitos desses irmãos em algum momento podem ter sentido em seus corações: nós estamos aqui sozinhos, abandonados, o que vai ser de nós? Porque quando a perseguição chega, quando a luta chega, a primeira coisa que Satanás tenta nos convencer é dizer assim: você está sozinho. Você viu aí? O diabo é sujo, irmãos. Ele é o pai da mentira. E a primeira coisa que ele faz é mentir para você. Olha, você foi tanta igreja, agora está aí sozinho. Olha, você ajudou tanta gente, agora está aí precisando, está aí sozinho. Sentimento de solidão. Sentimento de desamparo. No meio da luta, isso parece que cresce no nosso coração. Aí Paulo, escrevendo aqueles irmãos, está dizendo assim para eles: olha, fica tranquilo, acalma o coração, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. 2 perguntas nós nos propomos responder hoje. Entendemos o texto, entendemos o contexto, agora vamos para as perguntas. A primeira delas é: o que são todas estas coisas? Porque ele disse assim em Romanos 8:28: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. O que seriam estas coisas? Paulo está se referindo à sentença anterior. Paulo está se referindo que estas coisas, sabe o que é? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada. Paulo estava ensinando, irmã Elita, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Paulo estava nos mostrando que pertencer a Cristo, a despeito de todo o sofrimento da era presente, não é nada daquilo que nós vamos alcançar, porque no mesmo capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer: porque para mim, eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que está por vir. Paulo estava mostrando que para uma igreja triunfalista desse tempo, uma igreja que não olha as escrituras e que vive apenas do nós somos mais do que vencedores, Paulo estava dizendo o seguinte: nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar a perseguição, a angústia, a tribulação, a nudez, o perigo, a espada, nós vamos passar por isso. Esse é um discurso que corre com muita gente da igreja. Porque é mais fácil, irmã Edna, dizer assim: vem para cá, você vai ser vitorioso, vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito. Só que isso não é o que a Bíblia ensina, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Davi já sabia disso desde lá atrás: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A igreja brasileira, irmãos, precisa entender que no combo da vida cristã existe uma coisa que se chama sofrimento. E sofrimento, nós vamos falar um pouco sobre isso esse mês. Às vezes, irmã Janaína, sofrimento é o seguinte: muitas das coisas que nós sofremos é oriundas do pecado. Quer ver um exemplo? A morte. Por que nós enfrentamos a morte? Nós não fomos feitos para morrer. A morte é consequência do pecado, e por isso ela dói tanto, a separação dói tanto. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos adversidades. A Bíblia diz que esse corpo aqui, ele é corruptível. E sendo corruptível, a gente tem que estar lá olhando, sempre, senão a taxa sobe, né, doutora Janaína? Nossa enfermeira querida, não é assim? Aí sobe a glicose, abaixa os triglicérides, aí vem o colesterol.
Lá na glória nós vamos receber um corpo perfeito. Mas até chegar lá, irmão Pedro, ó, cabeça dói, cabeça não dói, dor na costela, ó, hérnia de disco. Aí tem dia que o cara vem todo torto assim. Mas muitos dos nossos sofrimentos também somos nós que ocasionamos. A gente busca luta com a mão, irmão. A gente fala o que não devia. Joyce Meyer não é uma das minhas autoras preferidas, mas ela tem uma frase que um livro que eu gosto muito: eu e a minha boca grande. Às vezes a nossa boca grande nos traz problemas demais. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Tem muito problema nosso que é fruto da nossa mão. A gente pega a luta com a mão. A gente pega a luta com a mão, a gente enfrenta. A gente poderia ter a metade dos problemas que nós temos se nós falássemos menos. Mas às vezes, o que Paulo aqui está nos dizendo? Olha, você como cristão, você vai enfrentar adversidade, você vai enfrentar tribulação, você vai enfrentar angústia, você vai enfrentar a perseguição. Mas ele está desde o início dizendo: olha, Deus é por nós, Ele está conosco, Ele nos elegeu, Ele nos justificou, Cristo intercede por nós e o amor dele jamais nos desampara. Yara sabe quais são todas as coisas, ou estas coisas, todas estas coisas, são as lutas do presente, são as adversidades que nós enfrentamos. Então Paulo está ensinando assim: olha, você vai enfrentar a luta, Wilson. Tem coisa que vai chegar lá mesmo. Ah, Deus, me livra do Covid. Mas eu posso enfrentar o Covid. Aqui agora eu vejo vários que já passaram. Nós oramos, pedimos para que Deus nos livrasse. Mas a gente tinha que ir para a guerra, tinha que levantar cedo, tinha que trabalhar, né, irmão Gessé? O plantão só tinha um nome lá, tinha que ir, não tinha? E cuidando de pessoas, olha, imagine você lá como bombeiro militar, salvando vidas. Cara, mas isso é injusto na mente de muitos, né? Pois esse cara foi pegar Covid. Não, Gessé, você é ser humano, você também pode enfrentar o Covid. É isso que Paulo está dizendo, que todas estas coisas são as coisas que nós enfrentamos aqui neste tempo e que nós podemos passar por elas. Nós vamos enfrentá-las. Agora, Paulo responde uma outra pergunta e eu termino aqui. O que é então ser mais do que vencedor? Se todas as coisas são lutas, adversidades, problemas. Uma coisa que nós não podemos esquecer: ser mais que vencedor não é ter um carro novo. Ser mais que vencedor não é ter uma casa nova. Deus nos abençoe, irmãos, financeiramente. Esse é um princípio que eu aprendi desde criança. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Não para você ter, que é um equívoco. Tem gente que ensina para você assim: dá 10 que você vai ganhar 100. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a gente devolve 10 porque eu já ganhei 100. É diferente, o princípio é outro. É gratidão, irmão. E aí diz assim, essa eu aprendi com o Valdinei. Valdinei me deu essa lição, nunca mais vou esquecer. Aí tem gente que diz assim: você ainda vai ficar com 90%. Não, cara, você vai ficar com 100%. Sabe por quê? Porque eu e você não tínhamos nada. O que a gente tem é tudo nosso ainda. A gente não tinha direito a nada. Deus abençoa, abençoa. Só que vida vitoriosa, vencedor em todas as coisas, ser mais do que vencedor, não é ter um carro novo, não é ter uma casa nova, não é ter um milagre. Não. Sabe o que é ser mais do que vencedor, irmão Pedro Ulisses? É saber que nenhum sofrimento deste tempo é capaz de nos separar do amor de Deus. Isso é ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor, irmão Edson, é saber que todas as coisas, por isso Paulo vai dizer: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor, irmãos, é ter esta convicção, imagina, que aconteça o que acontecer, Ele está comigo.
comigo, Ele está ao meu lado, embora saudável, embora doente, empregado, desempregado, rico, pobre, vivo, morto, eu não vou morrer porque eu estarei com Ele. Vivo Ele está comigo, morto eu estarei com Ele. Nada nos separa do amor de Deus. Isso é ser mais do que vencedor. Se dizer para você que ser vencedor, mais do que vencedor, é te dar uma casa nova, é um carro novo, uma saúde perfeita, querido, isso é muito pouco. Eu conheço um monte de gente que tem casa nova, carro novo, tem tudo aí, só tem uma coisa, um coração terrível, perturbado, porque não tem o amor de Deus na sua vida. Ser mais do que vencedor, Jessé, é ter o amor de Deus conosco para sempre. Nada separa. Podemos sofrer? Podemos. Podemos ser perseguidos? Podemos. Ser caluniados pelo nome de Jesus? Podemos. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparada à glória que será revelada. Um dos maiores erros da igreja, irmãos, é que ela fala muito no céu, mas ela quer continuar vivendo na terra. Nós não somos daqui, nós não temos aqui cidade permanente. Nós estamos aqui de passagem. É por isso que a expressão que as Escrituras usam para nós, que nós somos um povo peregrino. Peregrino. E a igreja só está aqui, irmão Pedro Ulisses, aguardando o tocar da última trombeta. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Ele voltará para buscar a sua igreja com grande poder e grande glória. E nós estaremos para sempre com Ele. Isso é o Evangelho. Evangelho fala de salvação, Evangelho fala de perdão, Evangelho fala de arrependimento, confissão de pecado. É por isso que Paulo fez a síntese do Evangelho, Romanos 1,16. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que são todas as coisas? São as lutas, são as adversidades. O que é ser verdadeiramente mais do que vencedor? É a certeza da presença gloriosa de Jesus conosco, em toda e qualquer circunstância. Essa teologia triunfalista desse tempo, ela pegaria e pega e diz assim para a pessoa: você é mais do que vencedor, declara isso. Você tem que declarar isso, abra sua boca, porque no mundo espiritual o que você declara é o que vai acontecer. As pessoas esqueceram, irmão Pedro Ulisses, que não é a criatura que ordena o Criador. Não, querido, as coisas vão acontecer conforme a vontade e a graça de Deus. Não é a sua confissão positiva, não é isso não. Tenha uma fé madura. Uma fé madura nos leva a ter um comprometimento com o Senhor, em adorá-lo, mesmo quando as coisas não acontecem. E aí a gente diz: e Ele continua sendo Deus, sim, no sofrimento, na angústia, na dor. Pedrão, aqueles dias em que você pegou o resultado e falou assim: caramba, e agora? E você batia o olho e falava assim: vou tomar mais um medicamento. E às vezes o pior do Covid não é só o que a gente passa no físico, mas é a pressão psicológica e emocional. Terrível. Pedro venceu o Covid. Irmão Edson, irmã Berenice, Gessé, tantos outros aqui. Glórias a Deus por isso. Agora, Pedro, naqueles momentos lá de maiores angústias, que nem a irmã Rosângela podia ficar do seu lado, por zelo por ela,
por você. Você não estava sozinho, porque Deus estava com você. E Ele continuou sendo Deus. Nós oramos, Senhor, nos livra, mas podemos enfrentá-lo. É meu amigo, pastor Zé, está lá no Espírito Santo, entubado há mais de 15 dias. E nós temos orado por ele. Nosso Deus está lá naquela UTI agora com Zé. Como estava com o pastor Mauro Clementino. Esteve com ele, mas agora o pastor Mauro está com ele. Foi levado, voltou para casa. Isso é ser mais do que vencedor. É ter a certeza que Deus está comigo na vida e na morte, quando tudo passar. Isso é uma outra compreensão do Evangelho. Isso é uma outra compreensão da palavra. A real compreensão, irmã Elita. E a gente precisa ter maturidade para isso. Como você lê esse texto? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Sabe qual é, portanto, a nossa maior vitória? Eu termino aqui. É que nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Se você não pegou o seu kit da ceia, você que está em casa agora, você possa estar aí com o seu kit da ceia na mão. Nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Queria que você ouvisse esse texto, prestasse bastante atenção. Você que está comigo em casa agora, conosco em casa, Mão Vilmar vai chegar a imagem aqui bem pertinho. Quero chegar aí na sua sala. Os irmãos que estão aqui, eu queria que você fechasse seus olhos agora e ouça esse texto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas elas, na fome, na nudez, na perseguição, no perigo, na espada, na angústia, nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos certos que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.